999439369. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 20 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo, com todas as informações importantes para você começar esse novo dia. Hoje, quinta-feira, dia 20 de abril de 2023, já estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV também. Você pode acompanhar esse programa logo mais em reprise na Plena TV às 17 horas. Daqui a pouco vai estar disponível em todas as plataformas aí de podcast, né? Amazon Music, Spotify, Deezer e por aí vai. Pode acompanhar também esse programa, né? Exatamente nas redes sociais da rádio. Mais tarde, se você quiser, também vai estar disponibilizado lá o link. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar com Hans Mullart. Ele é psicólogo e é o secretário da Secretaria recém-criada de Turismo de Campos, uma importante secretaria que vem, né, para justamente explorar esse potencial turístico da natureza, do patrimônio histórico, das belezas de Campos. Campos é uma planície maravilhosa, linda, né? Tem muitas imagens aí dessa planície no amanhecer, no entardecer, do pôr do sol, né? Durante a noite também, assim, naquele ângulo do alto, aberto. A cidade é uma maravilha, bonita, e só precisa de dar uma maquiada em seus patrimônios, que aí, na verdade, se falar maquiado, fica parecendo que é só um quebra-galho, mas é realmente uma estruturação de cuidados e preservação, né, a partir também da Secretaria de Turismo. Você tem aí o Copan para isso, você tem uma série de secretarias que, através da Prefeitura, vão então poder fazer esse trabalho, retomar ou criar esse costume de cuidar do nosso patrimônio histórico. Então vamos falar sobre isso com o Hans Mullart, que é o subaproveitamento do turismo e a preservação do patrimônio histórico de Campos, a pacificação entre Garotinhos e Bacelar no final, e ainda uma projeção do Hans às urnas de 2024. O seu pai, o saudoso Joca Mullart, era assim, rapidamente, que só para registrar, na época nas coberturas, né, de eleição, eu perguntava, a escala da equipe, não, eu estou escalado para ficar lá no partido do Joca Mullart. Eu não queria nem saber o partido que ele estava, eu sabia, claro, evidente, mas porque ele fazia um acompanhamento de dados, e naquele tempo você não tinha internet com essa. Você tinha uma série de outras opções para você conseguir dados, era uma dificuldade, né? Do tempo em que se levava uma semana para a apuração dos votos em Campos, o Mullart já sabia quem era o prefeito, o deputado, bem no segundo dia já sabia, e olha lá. Então era muito bom, eu ficava sempre ao lado dele, nosso querido saudoso Joca Mullart, que descansa em paz lá. E deixou aqui o filho, evidentemente, seguindo esse caminho também da política, não só partidária, mas também efetivamente
pública de gestão, né? Política pública de gestão, que é uma parte fundamental e importante para a gente ter aí uma cidade desenvolvida, e a pasta de turismo é uma pasta importantíssima. Bom, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora, com um aplicativo exclusivo, você baixa o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar e acompanha resultados de exames históricos, né, que você pode ter já vários exames, então você acompanha todo o seu histórico e pode também marcar atendimento domiciliar e muito mais. Laboratório Plínio Bacelar, é só baixar o aplicativo aí na lojinha do seu smartphone. Vamos, antes do Mulart, deixa eu trazer aqui o Hans Mulart, as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Em destaque aqui nas manchetes: Rede Municipal de Campos mantém aulas nesta quinta. São João da Barra suspende. O Ministério da Justiça e Segurança Pública intensificou no país as investigações sobre ameaças de ataques a unidades escolares no dia 20 de abril. E, aliás, a Operação Escola Segura apreende 10 adolescentes por ameaças. Esses adolescentes foram para as redes sociais com várias postagens de ameaças, de mensagem de ódio, essa coisa toda, e foram apreendidos ontem em vários estados, em Curitiba, São Paulo, Pernambuco também, Rio de Janeiro, algumas cidades ali da Grande Rio, e Curitiba eu falei, né? E também em Blumenau, Santa Catarina, onde aconteceu, né, aquela tragédia no dia 5 de abril desse mês, onde 4 crianças foram mortas por um covarde. Então, lá de novo, um menor foi apreendido em Blumenau, Santa Catarina. Incompreensível, não dá para entender essas coisas. Vereadores de Campos aprovam mudança na lei da ficha limpa. A alteração, segundo Rio Lu, é para beneficiar condenados na chequinho. Mulher faz vídeo dentro de viatura da PM com o corpo para fora, em Campos. A repercussão é nacional. O vídeo viralizou nas redes sociais e a PM já abriu uma apuração interna sobre o caso. Dona Ana recebe 8º grande mutirão de combate ao Aedes aegypti nesta quinta-feira. Atenção, Dona Ana, a equipe, né, do CCZ vai estar aí. Já são 1.413 casos de dengue, além de 2 casos de zika e 1 de chikungunya. Em destaque ainda, a análise aí da pesquisa divulgada ontem. Lula perde aprovação até no Nordeste e nos mais pobres. É destaque lá no portal folha1.com.br. Comparada com a pesquisa de fevereiro, presidente Lula perdeu 4 pontos de avaliação positiva. Pode acompanhar aí toda a íntegra dessa matéria para você entender aí a pesquisa. Batido o martelo, feijoada da Folha da Manhã será no dia 12 de agosto. É a 30ª edição da tradicional feijoada, evento do Grupo Folha, e será realizada no Rancho Gabriela. Cerca de 1 tonelada de peixe impróprio para consumo é apreendida. A ação do MP visa, que é a Vigilância Sanitária de Campos, e Defesa Agropecuária, aconteceu em frigorífico, no Farol de São Tomé. Ministério Público prende homem denunciado por estupro de adolescente em Bom Jesus. Alain e seu vice, na Câmara de São João da Barra, integram a base de Carla Capucci. Presidente do Legislativo sanjoanense, vereador Alain, confirma seu alinhamento com Carla. Idosa é vítima de tentativa de estupro
em Praia de São João da Barra. A vítima estava na beira-mar quando foi atacada, mas conseguiu fugir. Com presença de autoridades, o programa Patrulha Rural é lançado. O programa consiste em um contato próximo entre o proprietário rural e a Polícia Militar. Em São Francisco já tem esse programa há um tempo e a experiência tem sido positiva. Mais de 338 mil veículos devem passar pela BR-101 no feriadão de Tiradentes. O pico está previsto para hoje, após as 14 horas. Essas são algumas das manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Campos que amanhece aí 7 horas e 24 minutos, com o tempo parcialmente nublado. É instável o tempo, já teve sol hoje, né, logo no começo aí da manhã, mas o tempo já fechou, ficou nublado, e para hoje a previsão é de tempo parcialmente nublado, com temperaturas já reduzindo, já caindo, máxima de 28, ontem chegou a 38 graus, sensação térmica, e a mínima é de 21. Agora faz 23 graus no centro de Campos. No programa de hoje temos o prazer de receber aqui o Hans Mullart, psicólogo e secretário de turismo do município de Campos. Meu caro Hans, primeiro um prazer te receber aqui no Folha no Ar, sempre bem-vindo aí a essa casa. Você é psicólogo, é secretário de turismo, é uma pasta muito importante, tão importante que ganhou agora, né, o status de secretaria municipal, o que a gente falava até aqui anteriormente, fazendo coro até com o discurso do Edivar, e a gente falava antes também, eu falei até com o Mauro Silva, que o turismo é tão importante, e Campos tem um potencial tão grande que merecia uma pasta, e finalmente chegou, e uma pasta que, né, está bem entregue à pessoa que está com disposição para trabalhar. Bom dia, bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar. Muito obrigado, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia a todos os amigos ouvintes. É um prazer estar aqui, principalmente falando de uma pasta que a gente aprendeu e vem tendo tanto apreço e vê como uma matriz de desenvolvimento econômico e social, né, para a nossa região, não só para Campos. Hoje a gente faz parte de uma instância de governança regional no qual a gente protagoniza isso, Campos protagoniza isso. Então é super importante a gente trazer e provocar esses debates, porque o primeiro passo que a gente deve ter agora é integração dos atores que compõem, né, o que a gente chama de trade turístico, quem realiza o turismo na nossa cidade. A questão inclusive a gente conversava aqui em off, já teve uma pasta de turismo em Campos e o secretário foi o nosso saudoso Rockefeller. E ele já falava, né? Campos tem turismo. Isso a gente já traz lá, a gente vem buscando resgatar e tirar todos os projetos do armário. Isso já foi uma determinação minha desde quando fui diretor, quando era ainda departamento de uma secretaria. E não vamos reinventar a roda, vamos organizar o que a gente tem, porque já foi mapeado e a gente precisa executar. E, inclusive o prefeito Vladimir me traz isso. Hans, eu estou cansado de ouvir que Campos tem potencial turístico. Vamos realizar o turismo em Campos. É para isso que você veio para participar do nosso governo. E aí, Hans, cabe a pergunta. A secretaria foi recém-criada. Então você já tem o orçamento aprovado pela Câmara em 2022 para 2023. Como é que você se encaixa aí nesse orçamento? Já tem uma previsão, já tem um projeto na Câmara, me parece que em torno de 700 mil, quase 700 mil. Como é que está esse andamento dessa parte burocrática, primeiro, antes de a gente chegar lá no potencial que nós temos? Isso, na verdade a gente precisa trazer um recorte, né? O governo Vladimir, com 2 anos e 3 meses, ele já vem pavimentando a criação dessas duas secretarias. Elas estão recém-criadas, porém o prefeito vem pavimentando essa criação desde o seu plano de governo. Já estava no seu plano de governo a criação dessas secretarias, que
Então, a gente tem a aprovação do orçamento 2023 lá em 2022, a gente sai da Secretaria de Desenvolvimento Econômico levando o recurso aprovado para essa subsecretaria até então, e agora a gente vai para a Câmara, traz esse recurso para a pasta da Secretaria e ainda tem a possibilidade da suplementação, né, da complementação para a realização de todo o nosso planejamento, já dentro do conteúdo programático apresentado ao prefeito junto à Câmara, para que a gente possa, não só com recursos do Tesouro Municipal, mas também com o status de secretaria, dialogar com instituições, né, federativas, estadual e da iniciativa privada, principalmente, né? Trazer recurso novo para o município. A gente buscar a independência do Tesouro Municipal, dos royalties, através do turismo. O turismo, ele dialoga, faz interface com diversas secretarias, com diversos ministérios, com a iniciativa privada. Então, é importante a gente colocar que esse diálogo ele vai acontecer para a realização de toda a proposta de uma matriz de desenvolvimento econômico, como a agricultura, né? Dentro de todo esse... Por isso também o prefeito institui uma superintendência de abastecimento para o resgate do projeto do SEASCAN, onde a gente também vai estar trabalhando em sintonia, né? Trazendo todo um olhar para essa agricultura, trazendo todo um olhar para esse abastecimento regional. Então, isso, né, provoca a gente preparar um ambiente saudável de investimento para o nosso município. E esse é um papel do turismo, né? A Secretaria de Turismo hoje, então, vai ter o papel de levar Campos, apresentar Campos como um ambiente de negócio propício ao investimento, né, de quem está fora, e também organizar junto às demais pastas, demais secretarias, esporte, cultura, agricultura, saúde, educação, segurança, limpeza. São um conjunto de ações que a gente vai ter que organizar para que possa realizar esse ambiente propício a uma matriz de desenvolvimento econômico e independência aí desses royalties, que eu vejo aí Hans falando, né, como o turismo e a agricultura na nossa cidade, ferramentas principais para que isso aconteça, né? Com isso a gente fortalece o comércio, né, fortalece o comércio local, fortalece a cultura local e a gente atrai novos negócios. Não, sobre essa questão pessoal também, não se faz turismo sem um conjunto de medidas, consequentemente ações. Você vai ter que trabalhar com a Secretaria de Limpeza Pública, a Secretaria de Iluminação, Secretaria de Segurança, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura. O que eu entendo, assim, um pouco sobre essa questão, e anotado muito bem aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa, o subaproveitamento. Hoje existe, de fato, não há um aproveitamento direto do turismo em Campos. E essa pergunta talvez esteja nesse bojo, engajado aqui, um monte de questionamentos dentro lá do grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões. Mas eu faço ela aqui e depois a gente, se for o caso, a gente lê todas as perguntas ali, se for preciso responder, senão já vai respondendo alguns temas ali. Mas ela é bem interessante. O que você pretende fazer para reverter essa questão do subaproveitamento do turismo? E eu vou colocar uma outra pergunta. Em quanto tempo, acho que não dá para dimensionar exatamente assim, né, o lapso temporal, vamos colocar lá, médio, curto ou longo prazo, que você pretende trabalhar para reverter esse subaproveitamento? Então, acho que a minha nomeação enquanto secretário saiu há menos de um mês, né? Mas a gente já vinha dialogando com os atores, né? Um papel fundamental para que isso aconteça, para que seja realizado, é a integração,
desse trade turístico. Integração e fortalecimento do Convention Bureau, da CDL, da SIC, da Carjopa, da Liga Gastronômica, do grupo de cervejeiros, das associações de moradores, das agremiações carnavalescas, das entidades culturais, para que a gente possa estar trazendo a discussão, trazendo todo um olhar para essas ações, para que a gente possa realizar essas ações em conjunto, né? Como foi falado, a gente trabalha com interface às secretarias. Isso faz com que, se a gente for pensar farol o ano inteiro, né? Porque um dos grandes questionamentos é farol só é visto no verão, né? Se a gente pensar o farol o ano inteiro, como a gente vem pensando, né, através do Circuito Junino, através lá na Ascom, né, com a Associação de Comércio e Hotelaria do Farol, a gente vem pensando o Festival de Petisco. A gente precisa de um conjunto de ações. Conjunto de ações esses que passa justamente pela iluminação, segurança, saúde, limpeza, entretenimento e lazer, que é a cultura, a instância local, a comunidade participar disso, porque se a comunidade não abraçar essa situação. Mas respondendo, né, mais objetivamente ao Cláudio, a gente tem resultados já imediatos, né? Os projetos, eles são de médio e longo prazo, como o Caminhos do Açúcar, encampado pelo SIDENF. O Caminhos do Açúcar, encampado pelo SIDENF, ele percorre municípios. E parece assim, isso vai ser impossível de acontecer, porque ele é muito longo, é coisa para depois. Mas a gente precisa compartilhar dessa ideia, porque a gente tem o nosso dever de casa. Cada município tem o seu dever de casa, em construir e preparar os seus roteiros. Dentro do Caminho do Açúcar, que perpassa por mais de 10 municípios, existem os roteiros locais. Esses roteiros locais são o Caminho da Fé, que a gente tem aqui da Catedral a Santa Amaro. Tem o caminho do ecoturismo, que é do centro até o Imbé, passando pela Lagoa de Cima, região de Rio Preto. Tem o caminho do agroturismo, também na região de Morro do Coco, Santa Maria, Santo Eduardo, e aquela região, valorizando todo o produtor rural e a visitação a ele, e a gente fazer essa integração, entendendo quem são os atores que estão produzindo turismo, já produzem turismo, né? A rede hoteleira nossa já funciona, a gente é categorizado no Ministério do Turismo com categoria B, né? Onde vai de A a E, nós somos categoria B, onde de 5.500, mais de 5.500 municípios, nós somos dentro de um recorte de 120 municípios que tem categoria B. Então, Campos, ele tem todo o lugar já realizado. A gente precisa mais de colocar as informações, organizar e planejar essas informações, onde o setor hoteleiro já funciona, de hospedagem já funciona, já existe o Tubarão no Imbé, por exemplo, conduzindo para o ecoturismo, e ele faz isso tão bem, mas numa iniciativa solitária, silenciosa, e a gente precisa valorizar ele, como tantos outros condutores do Parque do Desengano, que tem formação contínua, e a gente precisa estar trazendo isso. Eu tive uma ideia com a questão do Tubarão, não conheço pessoalmente, eu conheci através do Edivar Júnior, pelos vídeos que o Edivar posta lá. Aliás, o Edivar até mandou aqui no privado também algumas perguntas para você, e que são todas importantes, a gente vai perguntar todas, mas sobre a questão do Tubarão, que é esse morador do Imbé, né, e que conhece, que faz o roteiro lá das cachoeiras, eu acho que vocês deveriam aproveitá-lo na rede municipal. Ao invés de levar
as crianças ao Imbé, no momento primeiro, ele viria aqui, traria ele para passar nas escolas, fazendo a sua palestra, fazendo lá o seu apanhado com imagens e tal. Porque não existe hoje, e eu não consigo enxergar, por exemplo, o potencial turístico nosso é gigantesco. Nós entrevistamos o secretário de Cultura de Miracema agora recentemente, o Aloysio Abreu, na bancada esse dia com a gente, junto do Orlando Tomé, também estrategista político, estava organizando aí um seminário, um evento no Rio de Janeiro, de bons modos aí, de boa gestão, práticas de boa gestão, que foi, aliás, muito bem prestigiado esse evento. E tinha o apoio do Grupo Folha. A gente conversava com esse secretário de Miracema, de Cultura de Miracema, e ele falava aqui, orgulhosamente, dos 150 prédios históricos e muito bem conservados de Miracema. Não sei se você chegou a ver ou conhece. Cara, o hospital de Miracema parece assim, uma casinha dessas de filmes, de hollywoodiano, muito bonito, muito bem preparado, e que alegria da gente ver aquela coisa bem preservada. Então, eu não consigo entender como que pode Campos, com essa riqueza, Campos não é rico em história, Campos é milionário em história, o cara, desde a sua criação, desde os primeiros habitantes aqui, os Goitacá, a gente não tem absolutamente uma linha da história de Campos na grade curricular hoje da rede municipal. Já tivemos tempos piores, que tinha a história do Paraná, aqui contada em prosa e verso. Eu acho bacana a história do Paraná, com todo respeito, mas farinha pouca, nosso pirão primeiro. Não dá para... Você tem esse tipo de pensamento, você acha que é por aí. E aí eu fico até pensando, nós vamos ter um turismo forte na medida que a gente conhece, porque como eu até falei para você, como é que eu quero um emprego numa grande empresa se eu não me valorizo, se eu não me preparo, se eu não me cuido, se eu não me apresento bem? Então como que a gente vai apresentar a nossa cidade para o Brasil e para o mundo se o próprio campista não conhece o Imbé? Isso. Muitos não conhecem nem Lagoa de Cima. Então são duas questões, né? Uma questão... Isso eu estou falando de turismo, mas tem, desculpa interromper. Tem o fator principal, que é a história do município de Campos. Que aí vai passar por prédios, por patrimônio histórico, por patrimônio também cultural, religioso. A valorização disso, a gente passa por dois momentos, né? Duas questões que você apresenta para a gente. Uma de falar do histórico, né? do patrimônio histórico, e a gente falar desse patrimônio histórico é pensar na valorização de uma memória social, tá? O patrimônio arquitetônico, edificado, ele é fonte e suporte de grandes informações que tem muito conteúdo. E esse conteúdo, como se fosse livro, jornal, né? Ele traz conteúdo para a gente. Quando a gente olha, observa um prédio arquitetônico, né? um equipamento histórico, a gente traz ali, a gente faz a leitura de informações, de muito conteúdo daquela comunidade. Então, servir ao conhecimento desse passado, desse patrimônio histórico cultural, que traz um testemunho de experiência, né, vivida naquele lugar, naquele espaço, traz para a gente uma identidade coletiva, que é justamente esse encontro do pertencer, do campista valorizar ser campista, do campista valorizar a sua região. Como o carioca, vai lá, fala mal do carioca na beira da praia de Copacabana, a confusão está certa, né? Mas isso é cultural, né? A gente lê aí, por exemplo, Edmundo Siqueira fala muito bem, faz muito bem esse resgate histórico e traz, contextualizando o que a gente preconiza hoje, né? A nossa memória social ela será mais significativa quando o que foi vivido, né, por nossa população, né, nossos antecessores, começar a representar um fator mais significativo para a nossa consciência, para a nossa identidade coletiva.
E por isso preservar o patrimônio cultural. Porque atrai, né? Preservar o patrimônio cultural é garantir que a sociedade tenha um lugar, né? Tenha maiores oportunidades de perceber a si próprio. Então, a gente teve pilotou um projeto, até que o Everaldo Reis, que trabalha com a gente lá, guia de turismo, muito aplicado, dedicado lá à secretaria, e ele é o único, ou que a gente tem mais contato, de que é um guia receptivo. Nós temos no cadastro do Ministério do Turismo, mais de 100 guias em Campos. Guias formados em Campos, cadastrados no Ministério do Turismo. Só que todos eles, para não falar do Everaldo, são emissivos. Ele pega o Cláudio Nogueira aqui e vai oferecer Gramado, vai oferecer Rio de Janeiro, vai oferecer Londres, vai pegar Beto e vai levar ele lá para Porto Seguro, para Salvador. Então, são emissivos. E a gente precisa resgatar esses mais de 100 guias que tem em Campos e provocar neles um receptivo. Vamos apresentar Campos? E muitos deles questionam, puxa vida, mas Campos, o que eu tenho para levar a Campos? Aonde eu vou levar? Como que é? E é onde vem de encontro a fala do Cláudio de a necessidade de apresentar a nossa cidade, a nossa cultura, valorizar o nosso patrimônio material e imaterial, né? E isso nós fizemos um projeto, pilotamos um projeto com o Everaldo na formação de guarda-mirim da Fundação Municipal de Infância e Juventude. Nós incluímos na formação um módulo de condutor mirim turístico. Para quê? Para que esse guarda-mirim... Quando foi isso? Isso ainda lá, quando era do Departamento de Turismo, quando a minha passagem por lá. Sim. E agora a gente já está conversando novamente com a Fundação de Infância e Juventude para que a gente possa resgatar esse projeto e colocar, mais uma vez, na formação do guarda-mirim, o lugar de condutor mirim. E aí você vai estar passando ali pela Praça São Salvador, nos próprios municipais, onde vai estar o guarda-mirim, e ele vai estar capacitado e habilitado a conduzir você, pelo menos pelo centro histórico, a identificar a história, o patrimônio e apresentar o pertencimento de Campos a uma comunidade, a uma sociedade no qual a gente deve preservar e conservar. Preservar em ações e políticas públicas que propiciem a preservação desse patrimônio, né? E conservação do próprio, para que ele não possa, para ele não continue a deteriorar, a cair, a se incendiar, vamos dizer assim. Aconteceu agora com o Hotel Flávio. Isso. E a gente, então, tragédia anunciada. A questão do patrimônio é uma discussão da cultura, está sendo traçada pela cultura, mas que a gente entra numa interface, num apoio, justamente por isso, por entender que o patrimônio cultural e edificado, ele resgata a identidade coletiva, para que possa valorizar, trazer essa consciência de pertencimento e, a partir disso, dar possibilidade e oferta turística de visitação. Edivar Júnior está aqui nas redes sociais. Temos que criar o pertencimento. Criar não, incitar, incentivar. O pertencimento, ou seja, o conhecimento daquilo que nós temos, e a partir daí, então, a gente se orgulhar daquilo que tem e fazer parte daquilo que nos pertence. Eu adoro essa cidade, eu sou de Italva, mas eu amo essa cidade. Eu faço aí meus treinos aí nas ruas e fico vendo as ciclovias, cara, tudo retinho, tudo plana, não tem uma subidinha sequer de 5 metros, 10 metros, não tem, não existe. Tem os aplicativos, né, que você corre com acompanhamento do aplicativo para monitorar, né, todo o seu trajeto, aquela coisa. E eu fico vendo, elevação do meu percurso, 3 metros. Cara, é fantástica essa cidade, é maravilhosa.
Qual outra cidade que você conhece com a estrutura de Campos e que tem uma planície assim? Eu conheço Linhares, é bem parecido com Campos, mas não tem essa estrutura aqui, passa muito longe. Aqui, deixa eu ir ao grupo lá de WhatsApp, tem aqui as perguntas do Edivar. Tem uma sabatina aqui, meu filho, para você. Vamos lá, vamos começar. Aliás, você faz parte do grupo. Faço já parte. Leu e... Vem acompanhando, aproveito até agradecendo, acompanhando o programa, sei da importância do último dia da semana, então agradeço ser convidado pelo último dia da semana. Sim. É daqui que sai, né, muito material também para o Ponto Final, né, que é feito por Aloysio e por Rodrigo, por toda a equipe lá do Jornal Folha. Sai capa de jornal sempre, né, sai destaque de capa, enfim. Bom, vamos lá, o Wellington Cordeiro, lá de Lagoa de Cima. Muito já se falou sobre o potencial turístico de Lagoa de Cima, porém, o que se vê sendo realizado nos últimos anos são pequenos eventos da iniciativa privada. Se temos um lado da lagoa totalmente desconfigurada pela desorganização, temos outros em condições de receber um projeto responsável que contemple desenvolvimento econômico afinado com a preservação do meio ambiente. Por cansarmos de saber que o turismo é uma das cadeias produtivas mais exponenciais do mundo, pergunto, o que podemos esperar efetivamente é para ontem, que eu te falei. Não adianta você querer trabalhar para daqui a 200 anos, vai ter que trabalhar, porque o campo você está começando praticamente... não do zero, porque nós temos um potencial gigante, mas pegar essa ferramenta toda e transformar em turismo para ontem. Então a pergunta é, o que podemos esperar efetivamente do turismo oficial nesse balneário turístico de Campos? É a pergunta do Wellington Cordeiro. Ele passa aí por uma questão muito importante da realização. A realização turística realmente é da iniciativa privada, tá? A gente, enquanto poder público, ele tem que organizar, fomentar, rolar a bola para iniciar o jogo, para que possa, depois disso, a iniciativa privada protagonizar toda a realização das atividades turísticas organizadas, planejadas em integração à iniciativa pública. Mas vamos lá, Lagoa de Cima. Lagoa de Cima já está concluindo, né, todo o plano de manejo realizado pelo INEA. Então a gente não tem gestão sobre o plano de manejo enquanto município. O INEA, né, ele está finalizando todo o plano de manejo para, partir do resultado desse plano de manejo, a gente, enquanto poder público municipal, pode estar traçando todo um planejamento. A gente já está fazendo isso em paralelo, né? Mas precisa a demarcação realizada pelo INEA, que vai orientar e nortear as ações municipais. Então, isso já está sendo feito de imediato. Tem as pontes que foram licitadas para acesso, as estradas iniciando a recuperação, as sinalizações tanto de via, mas também de informação, de acessos turísticos. Isso tudo já está sendo realizado imediatamente. Mas em relação ao ordenamento, planejamento mais efetivo dos moradores, da comunidade, das ações em que a gente vai estar realizando de fato intervenções estruturais, a gente precisa esperar o resultado da demarcação do INEA. Certo, através do INEA você vai conseguir fazer essa questão do que ele pediu, que ele cobrou, que é o cuidado com o meio ambiente, responsável, e que hoje a gente infelizmente tem uma cultura de jogar o lixo pela janela, como se ele estivesse jogando lixo, como se Lagoa de Cima, como se as ruas da cidade, qualquer lugar, os caras jogam em tudo que é lugar. Então, você vai à Lagoa de Cima num sábado à tarde, o pessoal já foi embora e o lixo ficou. Nós estamos falando aqui, né? É importante. Aliás, esse negócio de lixo é complicado. Tem gente que trabalha no local de trabalho e deixa o lixo no local de trabalho. É um negócio impressionante. Importante a gente ressaltar que o que a gente está falando aqui o tempo todo, nesses já 40 minutos de bate-papo, não vamos falar de entrevista, mas de grande conversa aqui, são amigos, nós estamos falando de comportamento humano.
de sentimento de pertence. Então, eu como psicólogo, quando comecei a estudar o turismo, com a interface com a cultura, com o esporte, a gente começa a entender que a necessidade do pertencimento é da comunidade. Então, que a gente está falando do lixo aqui, eu preciso que a comunidade abrace, por isso conversar com as associações de moradores, com as entidades de representação do nosso município. Inclusive, terça-feira nós temos sediado na SIC, o Loureiro fez toda uma organização lá, onde a gente vai estar ouvindo as instituições na terça-feira, porque foi a primeira ação que eu fiz, foi de está trazendo a escuta para eles. Porque a gente está falando de comportamento. Comportamento é do sujeito. E a gente precisa, por isso a gente está falando de pertença, né? A gente está falando de pertencimento. Porque se eu não cuido, será que na minha casa eu deixo lá a meia jogada? Será que na minha casa eu deixo lá o sujo no banheiro quando eu vou ao banheiro? Por que eu vou fazer isso num ambiente que é comum a todos? Por que eu vou pegar um patrimônio? Nós estamos lá agora pintando o Cais da Lapa para utilização, né? Tem todo um projeto lá especial para o Cais da Lapa, que vem do Cais da Lapa para a revitalização do centro, né? A gente inicia de lá para cá. E a gente... Por que daqui a pouco pode ter uma pessoa que vai lá pichar o que a gente está fazendo, né? Não é uma sensação de pertencimento, é uma sensação de vandalismo. Para mim é crime de vândalo. Isso aí. Bom, tem a pergunta do Edivar, ele mandou aqui no privado, deixa eu fugir um pouquinho lá do grupo, mas ele mandou aqui no privado também, e eu acho importante, se fosse você, eu pegava Edivar como braço direito, porque o Edivar, que ele faz pelo turismo de Campos, pelo patrimônio histórico, pela arquitetura que nós temos aqui, eu acho que... Eu vou trazer o Edivar, na verdade, estamos fazendo isso. O problema do Edivar é tempo, né? Se ele arrumar uma das tempo. Primeiras iniciativas foi ir à CDL, sim, bater um papo com ele informal, porque eu não marquei com a diretoria da CDL, mas bater um papo com ele informal, solicitando, né, a sua participação, a contribuição nas discussões. Como o Edmundo Siqueira, como o Tubarão, sim, como o Lelei, como a gente sim, sim, o Ricardo da cervejaria, a gente está ouvindo as entidades, né, instituições de classe, para que possa fortalecer e trazer a demanda. Eu não sou cervejeiro, produtor de cerveja, então... eu até estranhei agora, eu falei, como assim? Não sou produtor de cerveja. Eu tenho que saber o que é sim, a dor dele. Sim. Eu não sou receptivo de hospedagem, eu não sou hotelaria. Eu tenho que saber qual é a dor da hotelaria na minha cidade, para que eu possa ajudar ele. Você vai ao Espírito Santo, década de 90, tive a oportunidade de morar por lá, e as coisas aconteceram. Hoje você vai na Rota do Lagarto, você tem uma série de opções lá. Tem também em Santa Teresa, que é a primeira colônia italiana do Brasil, lá no Espírito Santo, eu esqueci o nome da rota lá, mas só cervejaria artesanal de ponta, e enfim, né, o que a gente já pode ter aqui, a Rota do Imbé, pode ter muita coisa aqui, mas vamos lá. Edivar Júnior, pergunta para Hans. Secretário, eu fico muito à vontade para te perguntar, porque a CDL sempre cobrou que o turismo em Campos tivesse o status de secretaria. Sei que não é um neófito no assunto, já que traz a experiência do governo Rafael Diniz. Você visualiza o turismo como uma grande vertente econômica? Poderia citar alguns projetos de turismo rural, ecológico, religioso e arquitetônico? Como pensa em fortalecer o pertencimento do nosso potencial turístico? Essa pergunta vai estar aqui hoje, né, o tempo inteiro. Eu acho que é um dos nortes aí da sua secretaria também, se me permite. E por último, caso você não lembre, eu repito aqui. Tá. E por último, estou indo no momento para uma reunião com a Azul pleitear mais voos para Campos. O que você acha importante neste modal de transporte? Certo. Vamos lá. Hoje, Campos, vou de trás para frente, tá? A última questão aí
do transporte, dos acessos. Hoje Campos recebe um turismo de negócio alavancando todo o trade hoteleiro, todo o trade de gastronomia, né? Hoje a gente é consumido pelo turismo de negócio. Você não tem hospedagem de segunda a quinta, porque é consumido pelo negócio, né? Pelo representante comercial que passa por Campos, pelos os funcionários do Porto do Açu, das nossas empresas, do nosso comércio, que consome da nossa gastronomia. E a gente precisa, junto hoje tem a Embratur, para que a gente possa estar dialogando, o Ministério do Turismo, fortalecer e pressionar, sim, essa questão de maior abrangência na locomoção aérea. Daqui a pouco eu estou indo para Viracopos, porque eu tenho uma reunião na Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo, e é uma forma da gente estar se deslocando com maior facilidade. A gente precisa disso, né? Hoje, não só para negócio, mas é utilizado para saúde, para educação. Campos hoje é polo de turismo educacional, acadêmico, hospitalar. Nós somos referência, as pessoas de fora vêm consumir do nosso produto hospitalar aqui, e de negócio. Então, esse eixo, né? Por isso o prefeito coloca ali a reativação do SEASA, né, do SEASCAN, de abastecimento, olhar o aeroporto, né, olhar as estradas, olhar a concessão junto à instituição federal da nossa estrada, faz com que a gente traga mais investimentos para a nossa cidade. É o que eu falava lá no início sobre ambiente de negócio. Se a gente traz mais uma maior regulação nos voos, regularidade também dos voos, maiores ofertas desses voos e de meio de transporte, a gente está construindo ambiente propício a novos negócios. Esse ambiente propício a novos negócios vai trazer esse lugar para o desenvolvimento econômico ser realizado de uma forma mais efetiva e imediata. Tá? Então a gente já agradece e reconhece essa contribuição da CDL através do Edivar, buscando essa iniciativa. Então vamos lá, mais uma. A primeira que ele fez aqui, você visualiza o turismo como uma grande vertente econômica? Isso, a gente já vem falando isso, né? O turismo, ele é organizador, Secretaria de Turismo é organizador dessa vertente econômica. Primeiro, ela é imediata e limpa, né? É uma indústria limpa, né? É uma indústria limpa no sentido de não provoca atrito, poluentes, e é imediata. Você oferece aqui um produto, você logo desperta o interesse, e a partir do despertar desse interesse, as pessoas vêm consumir a nossa cidade. A gente precisa qualificar essas ofertas turísticas. Qualificar como? Vamos para a região de Morro do Coco, vamos junto, né, em parceria com a Almi, da Secretaria de Agricultura, identificar os produtores rurais daquela região, né? O que está produzindo? Está produzindo geleia do cultivo da uva, está produzindo queijo, está produzindo linguiça, está produzindo cachaça. Vamos identificar esses produtores, vamos qualificar esses produtores para um receptivo, para que eles possam... Você falou aqui da Rota do Lagarto. A Rota do Lagarto, as estradas não são tão boas também, né? Na hora que você vai fazer a visita lá do queijo, do morango, mas você sabe o que você vai encontrar, você sabe que você vai passar por aquela estrada ali, vai enfrentar um pouquinho de buraco, vai enfrentar um pouquinho de dificuldade no acesso, que é um acesso rural, né? Mas vai encontrar lá uma família preparada a receber o visitante. Um produto certificado para receber e ofertar a esse visitante. E é isso que a gente está trabalhando, né? Na qualificação e certificação desses produtos turísticos, junto
aí no ecoturismo, né, e na agricultura familiar, identificando essa agricultura familiar, porque levar as pessoas até o alambique lá e conhecer o processo e levar essa cachaça de volta para sua casa, o licor para sua casa, como um produto de qualidade. E depois eu vou falar, puxa, eu vou a Campos e eu vou encontrar um licor, vou encontrar o chuvisco, vou encontrar um restaurante, vou encontrar uma hospedagem, vou encontrar um comércio que soube me receber. Então, eu vou voltar aqui para um congresso, para um grande congresso acadêmico, um grande congresso científico, já que eu estou falando que a gente é um polo acadêmico, né? Nós temos mais de 17 universidades, nós temos mais de 15, mais de 20 mil estudantes universitários, por dia. Mais de 15 hospitais e inúmeras clínicas de saúde. Por que a gente não tem, então? Vamos atrair um grande congresso na área de saúde, vamos atrair um grande festival universitário, né? Ou vamos organizar isso. Então a gente está montando agora um equipamento turístico para que possa fortalecer as atividades esportivas, que é o Cais da Lapa, resgatar o esporte náutico e preparar as nossas pessoas também. Agora mesmo, né, nós temos um Ironman em Campos, né, mais um. Cristiano foi lá em Florianópolis, Cristiano Abreu, representou Campos. Puxa, provoca curiosidade lá em Florianópolis. Sim. Da onde você é? Ô campeão, da onde você é? Eu sou de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. E o que tem lá? E Cristiano, então, foi um porta-voz nosso nesse momento. Como a festa da Folha, a feijoada da Folha, né? Tradicional feijoada da Folha, porque ela não é só um evento, ela mobiliza todo um comércio. Ela tem a característica do preto e branco, então as pessoas que vão estar frequentando ali vão aquecer o comércio buscando essa vestimenta. O que acontece? A gente precisa, então, organizar um calendário, organizar essas estruturas. O receptivo, o hotel, a produção agrofamiliar, a gastronomia, ela está organizada para o receptivo, para ofertar um produto de qualidade e a gente organizar um calendário fixo para que você... Não, em setembro eu sei que acontece o festival, em dezembro eu sei que a gente vai estar visitando o campus e vai encontrar determinado equipamento funcionando. Em janeiro a gente vai para o Farol de São Tomé e vai encontrar, e na Lagoa de Cima, se a gente quer uma tranquilidade, a gente vai para a região de Pedra Lisa. Então, vamos organizar isso. Potencial, a gente sabe que tem, né? E a gente já está realizando, só está estruturando e ouvindo principalmente, não só ouvindo, integrando principalmente as instituições de classe, as associações de moradores, para que possam estar compartilhando e construindo uma campus. Para não ser, Rãs saiu, passou o tempo do Rãs e vai dar continuidade. Isso vai acontecer, porque nós estamos falando de um projeto de desenvolvimento econômico e social, onde vai estar acontecendo, não de um ano, não de 2 anos, não de uma semana, mas para a vida do campista e da nossa região. Para 20, para 30, para 100 anos. Não, para o turismo dar certo, a primeira coisa, aliás, para todo projeto público aí dar certo, tem que ser acima da vontade e acima dos interesses pessoais do secretário, do prefeito, de vereador, de quem quer que seja. A rota que eu falei lá em Santa Teresa é rota do Caravaggio. E tem vinícolas extraordinárias, inclusive espumante de jabuticaba. Muito boa, por sinal. É um produto, é uma oferta, né? E você não compra só uma, você compra de uma e compra da outra. Então você vai andando e vai... No turismo a gente cria a oferta. O Festival de Petrópolis agora, sabe qual o festival que vai ter agora? Festival dos Churros. A gente tem que criar Eu falei com o Edivar, porque também é muito bom ficar sentadinho aqui na cadeira e falando, né? É fácil. Falei com o Edivar, vamos fazer o primeiro festival do chuvisco e goiabada.
Isso é nosso. Aliás, já era para ter o nosso IG disso, acho que você podia trabalhar isso também. Vamos trabalhar sim. Aqui, a outra pergunta aqui do Edivar, você já vê que respondeu um pouco, depois a gente vai entrar no religioso e arquitetônico, mas só para fechar esse bloco aqui, que já atrasou tudo aqui também, eita nós, como pensa em fortalecer o pertencimento do nosso potencial turístico? Então, fortalecer o pertencimento é fazendo o dever de casa, né? Interface à cultura, interface com o esporte, com a agricultura, tá? A gente apoiando as ações das pastas parceiras, né? São nossas pastas irmãs que lidam diretamente com a comunidade. Quem lida diretamente com a comunidade? A pasta da cultura, a pasta do esporte, a pasta da educação, a pasta da agricultura. A partir disso, entendendo os seus projetos, entendendo o seu contato com a comunidade, a gente vai estar fortalecendo isso. Como falávamos agora há pouco, né, da certificação, do treinamento, da qualificação dessas pessoas, para que possam estar identificando os seus potenciais, para que possa trazer resultado próprio para a sua comunidade, né? Para o que você faz. E isso através, aí eu já vou antecipar um pouco, né? Através da valorização da nossa história, que está representada pelos nossos patrimônios edificados, materiais e imateriais da nossa cultura. Nós temos as personas tão representativas. Por que Campos tem a primeiro poste, a primeiro lugar de iluminação pública da América Latina? Por que Campos tem a terceira agência do Banco do Brasil? Que lugar é esse que protagonizou tanta coisa? A gente precisa saber a nossa história. A gente precisa visitar o nosso museu. A Grazi está lá fazendo o seu papel também para que possa trazer esse sentimento. A gente só se pertence aonde a gente se consegue compartilhar e se sentir nesse lugar. Por isso a valorização dos patrimônios, né, históricos, culturais, para que a gente possa se reconhecer, ter consciência coletiva das nossas ações. Tem assunto aqui que não vai lá, aqui no Face também, muitas perguntas, tem mais perguntas lá no grupo de WhatsApp, vou te repassá-las, e ainda temos que falar um pouco de política, que é sobre essa pacificação aí dos grupos, dos garotinhos de Bacelar, e também uma projeção suas urnas de 2024. Então vou te pedir licença rapidamente, são 8h11, você que nos acompanha também, continue ligado aí, a gente faz só uma pausa aqui, briga de foice ali na internet, pessoal falando da CPI aí do ato criminoso do dia 8 de janeiro, e a gente volta a seguir com o Folha no Ar hoje, recebendo o Hans Müllart, psicólogo e secretário de Turismo de Campos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Querendo economizar, mas pagar caro na conta de energia, dinheiro não cai do céu, mas pode vir